estiver vendo o replay, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Como faturar até R$8.000 por laudo, mesmo sem experiência. Eu sei que muita gente, né, não tem experiência na área da perícia judicial, na área de laudos. E isso acaba sendo um empecilho. Que ele acha, eu não tenho experiência, quem sou eu para ser um perito, né? Então hoje eu trouxe aqui para vocês 10 passos para te provar que é possível você ingressar nessa área, é possível você faturar até 8 mil por laudo, mesmo sem experiência, beleza? Boa tarde, Ana, boa tarde, Domingos, boa tarde, Inova Engenharia, Priscila, Thiago, show de bola, gente! Antes da gente começar, já vamos avisar o seguinte, entre os dias 30 de maio e o dia 5 de junho vai rolar a nossa nova versão da Imersão em Engenharia Lucrativa, que é um evento ao vivo, é um evento gratuito, tá? Para todo mundo, onde nele eu vou te mostrar o caminho para você faturar até R$8.000 por laudo atuando na engenharia. Como que você faz para participar? Lá no link do meu perfil eu deixei naquela aba site, tem um link lá, tá? Então você depois da live, vai lá no meu perfil, se inscreva. Camila, não achei o link, me chama no direct, tá? Ou vem nos meus stories, que nos stories também tem um linkzinho, beleza? Então, no final, fica aí no final e você consegue fazer sua inscrição. Será no dia 30 que começa, tá? Então será uma semana aí imersos para você conseguir abrir sua mente aí, dar uma nova guinada na sua carreira em 2022, beleza? Tarcísio, show de bola! Então vamos lá, gente, olha só. Todas as lives eu começo informando alguns pontos importantes. Quais são esses pontos? Normalmente são 2, né? O primeiro ponto, quem é que pode atuar como perito judicial? O que você precisa ter para atuar como perito judicial? Primeira coisa, ser engenheiro, tá? Aqui o nosso foco é engenharia civil, então se você é engenheiro civil, beleza, graduou, show de bola. Depois tem que ter o CREA ativo. Camila, não tem CREA ativo? Tem que ter CREA ativo, então vai providenciar seu CREA. Você faz isso em um dia. Então se você formou e não tirou o CREA, tem que ter o CREA ativo para conseguir atuar como perito judicial, tá? Agora, outra coisa, o que você não precisa para conseguir ingressar nessa área? A gente tem os 2 pontos do que precisa, que é ser engenheiro e ter CREA ativo, e agora o que não precisa. Primeiro, você não precisa ter pós-graduação em nenhuma área, muito menos em avaliações e perícias. Muita gente confunde isso. Então você não precisa ter pós em avaliações e perícias para atuar como perito judicial. Beleza? Segundo, você não precisa ter experiência. E hoje você vai entender o porquê. Você não precisa passar em concurso público e muito menos ter um CNPJ. Não é preciso abrir uma empresa de engenharia para você conseguir fazer o seu cadastro como perito judicial. Visto isso, a gente começa de fato aí os nossos 10 pontos, né? Os 10 passos aí para você, engenheiro, conseguir faturar até R$8.000 por laudo, mesmo sem experiência. Vamos entender o seguinte, eu gosto de ser realista, né? Então aqui eu tô aqui para vocês, para abrir a mente de vocês na realidade do mercado. Qual é a primeira coisa que você precisa entender? Qual é a primeira coisa que você precisa ter clareza aí na sua cabeça? De fato, você não tem experiência. Então você precisa aceitar isso. Você precisa assumir isso. Olha, não tenho experiência. Eu sei que eu não tenho experiência nisso. Eu sei que eu ainda não sou um expert nisso. Eu ainda não tenho experiência nisso, mas eu quero entrar nesse negócio. Então quando você assume isso, primeiro fato, para você mesmo, não precisa ficar abrindo para todo mundo, não tem experiência não, para você. Assuma que você é um aprendiz, assuma que você quer ingressar na área, quer aprender, mas ainda não tem experiência. Quando você faz isso, o que você vira uma chave na sua cabeça? O que acontece? Você pensa, poxa, eu quero conseguir faturar até 8 mil por laudo, eu quero melhorar minha renda, eu quero ingressar na engenharia, não estou conseguindo trabalhar na engenharia, eu quero trabalhar em casa, eu quero conseguir viver bem da minha profissão, porque eu estudei 5 anos. Mas eu ainda não tenho experiência nisso, eu ainda não sei onde buscar essas informações, eu ainda não tive acesso a essas informações. Ponto. 2 coisas importantes para você saber.
onde você quer chegar, qual o objetivo que você quer e onde você está hoje. Se você não sabe o que você precisa fazer, aceita isso, coloca isso na sua cabeça. Ainda não tenho experiência. O que eu preciso fazer para ter? Bora conseguir seguir os nossos outros 9 passos aí. Vocês vão entender o porquê é importante. Segunda coisa, né? Visto que você decidiu, visto que você entendeu que para mim conseguir fazer isso, eu vou precisar, né? Eu vou precisar aprender a fazer esse negócio. Qual é o primeiro passo, né? Aqui, seguindo nossa lógica. Primeira coisa que você precisa entender é você conseguir fazer o seu cadastro. Para você conseguir fazer o seu cadastro nos tribunais, Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, é importante que você busque o edital do seu estado, tá? Camila, onde eu encontro esse edital? Todo estado, todo tribunal aí tem um edital. E nesse edital que te passa todas as informações de como que funciona esse cadastro. Quais documentações, para onde envia, é no sistema, é e-mail, como que funciona, tá? Presente para todo mundo que está se inscrevendo na imersão Engenharia Lucrativa. No link do WhatsApp tem um formulário e no final desse formulário tem um linkzinho com um e-book que eu criei para te mostrando passo a passo para você encontrar o edital do seu estado. Ah, eu sou do Rio de Janeiro, lá você vai encontrar. Ah, eu sou de São Paulo, lá você vai encontrar. Então você vai ter o passo a passo para você buscar e encontrar esse edital, beleza? Então, viu o edital, analisou o edital, separou a documentação, show de bola, fez o seu cadastro. E por que fazer o cadastro logo aqui em cima? Não tem como você ser perito judicial sem fazer um cadastro como perito judicial. É preciso fazer o seu cadastro no banco de peritos. Além de fazer um cadastro, é preciso ser aceito, ser aprovado. Então, por isso que é importante separar a documentação e enviar essas documentações, tá? Aí, por que é importante você, primeiro, fez seu cadastro, tá ativo. Aí, nesse ponto, a gente tem 2 caminhos. Primeiro caminho, AJG. Vocês já devem ter ouvido eu falar bastante disso. Assistência Judiciária Gratuita. Que é isso? Isso daqui, gente, é quando alguém, né? Algum brasileiro, ele não tem condições de arcar financeiramente com o processo. Então, quem arca é o Estado. Então, por isso que tem essa assistência judiciária gratuita. Quando o Estado arca, tá? Ele tem um valor tabelado de honorários, tanto para perito, quanto para leiloeiro, enfim, para todos os auxiliares da justiça, tem um valor tabelado. Perfeito. Nisso, vocês vão começar a perceber, eu vou mostrar mais sobre isso na imersão, são valores mais baixos. São valores que variam de R$500 a R$1.500 tabelado, tá? Mas tem um segredinho aí de você conseguir ganhar até 5 vezes mais da justiça gratuita. Então, por que isso é importante? Porque justiça gratuita paga menos. É o Estado que paga, até aí tudo ok. Beleza. Mas e aí? O que eu posso usar isso ao meu favor? Primeiro, são processos aí que solicita prova pericial mais simples. Então, são processos, será uma perícia, será laudo mais simples, que não vai englobar algo gigantesco, algo grande, que você vai levar um bom tempo, vai ter que ter uma expertise. Não, são processos mais simples. E se são processos mais simples, o que facilita para você? O serviço é mais simples, o laudo vai ser algo mais simples. Sabe por quê? Porque se for algo mais complexo, ninguém consegue aceitar. Se é algo que você vai precisar fazer um ensaio, isso, aquilo, não tem como você aceitar. Mesmo majorando, às vezes o pessoal não aceita. Então você atina e fala, opa, é algo simples. Eu, engenheiro, com o que eu vi lá, norma e tudo mais, entendi, eu sei fazer isso daqui. Eu consigo fazer isso daqui. Segue o passo a passo, vê quesito, prova e tudo. Beleza. Então, a JG, você conseguir começar a aceitar os processos, as nomeações da justiça gratuita, é essencial para você, por esse ponto. São processos mais fáceis. Então, você não vai começar com sua primeira nomeação com algo, nossa, é um laudo gigante. Não. Às vezes é um negócio simples que eles precisaram simplesmente pegar uma documentação, analisar essa documentação
e você elaborar aquilo em formato de laudo. Simples assim, gente. Teve uma aluna que mandou lá na nossa comunidade, na semana passada, não sei, de um quesito que foi perguntado para ela qual era, eu não lembro se era vazão, era alguma coisa de hidráulica, alguma coisa assim. Elétrica, olha só, era de elétrica. Quais eram os pontos mínimos necessários para uma área X? Aí eles perguntaram isso. Onde a gente encontra isso? Na norma de elétrica. Então, são informações que você tem o conhecimento hoje, todo mundo tem esse conhecimento de saber entrar na norma, buscar a norma e buscar essa informação. Ponto, tá? Então, tira da cabeça de vocês que perícia judicial tem que ser um expert, tem que ser um expert de 50 anos de experiência. Não precisa, porque a maioria dos casos são laudos mais simples. Conforme você for crescendo, conforme você for aceitando nomeações, conforme você for entregando bons serviços, aí sim você vai crescendo, vai começar a vir laudos maiores para vocês, laudos que você consegue cobrar mais, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais e por aí vai, tá? Mas por hora é um passo cada vez. E justiça gratuita ela serve para ser mais fácil os serviços. Se o serviço é mais fácil, o que acontece? Você começa a adquirir experiência. Então você pegou seu primeiro laudo, você já entendeu sobre analisar processo, você entendeu sobre quesito, você entendeu sobre a estrutura do laudo, sobre petições, sobre honorários, você está por dentro do negócio. Mesmo que de início o valor dele é mais baixo, mesmo que isso aconteça, tá? Então você vai conseguir analisar mais um serviço mais simples e sendo pago do mesmo jeito, só que dessa vez pelo Estado, tá? Outra coisa interessante da justiça gratuita é o seguinte, você usa a justiça gratuita como porta de entrada para os laudos maiores, laudos de 8 mil reais, por exemplo, tá? Por quê? Qual é a melhor forma hoje de você, engenheiro que está entrando no mercado agora, ter o seu trabalho na mão de um juiz? Qual é a melhor forma? Você elaborando o trabalho e ele conseguindo ter acesso a esse serviço, a esse trabalho, a esse laudo. Hoje, na justiça gratuita é a melhor forma, porque você foi nomeado, aceitou, se colocou à disposição, fez um bom trabalho. Esse bom trabalho, gente, caiu na mão do juiz, porque é ele que vai ter que analisar aquele laudo, ele que vai ter que olhar aquilo, ele vai ter que dar prosseguimento no processo. Então, justiça gratuita serve como porta de entrada. Paga pouco, mas olha os benefícios, o serviço é mais simples, você vai acabar adquirindo experiência no processo, vai acabar conhecendo mais sobre os códigos, vai entender mais sobre o processo, isso aumenta a sua experiência e por fim, a melhor parte é ter o seu trabalho na mão de um juiz. E aí sim, com esse trabalho, um bom trabalho, o juiz consegue te nomear em processos maiores, em processos que você consegue cobrar de fato até 8 mil, tá? O que mais? Outro ponto importante que eu trago para todo mundo que está começando. Se você tem experiência, não tem, de preferência para quem não tem experiência hoje, eu recomendo fortemente que você use os laudos extrajudiciais, laudos fora da justiça, como uma forma de estar aumentando o seu leque de serviço, uma forma de estar adquirindo experiência, uma forma de estar colocando a mão na massa. E aí, talvez você esteja se perguntando, Camila, aqui, e esses laudos, não são laudos difíceis, não são laudos complexos, não são laudos que eu preciso ser especialista para saber fazer? Gente, na engenharia civil existem dezenas de laudos, dezenas. Tem laudo de tudo quanto é jeito que você pensar, mas tem 2 desses laudos que você literalmente só precisa ir lá fazer a vistoria para você conseguir elaborar. Literalmente, sem precisar saber nada demais, só precisa saber redigir um laudo, né? E saber o que você está vendo lá. Só. Quais são esses laudos que eu recomendo que você comece em paralelo à perícia judicial, para que você aumente seu catálogo, né? Aumente sua experiência, vai aumentando o seu acervo. Primeiro laudo de reforma. Quem aí já ouviu falar no laudo de reforma? Comenta aí pra mim. Quem aí já ouviu falar? Quem aí sabe o que é laudo de reforma? Quem aí já fez laudo de reforma? Mandem nos comentários. Para quem não sabe, o laudo de reforma, ele veio aí em 2014, né?
de uma NBR 16280 devido a alguns acidentes que estavam tendo em construções, que o pessoal pegava apartamento, saía quebrando parede, né, sem saber, sem contratar um profissional, e acabava às vezes desabando. Teve, né, alguns casos aí aqui no Brasil. E com isso, para evitar esses acidentes, para evitar, né, mortes, enfim, evitar prejuízo à edificação, evitar problemas futuros, criou-se uma NBR. E vocês sabem que a NBR tem caráter de lei, né? Ela não é uma lei, mas ela tem caráter de lei. Então isso serve, por exemplo, se for entrar na justiça, como uma forma aí de comprovação. E aí criou essa NBR. E essa NBR diz basicamente o seguinte: engenheiro civil e arquiteto precisa elaborar um laudo, tá? E uma RT, que eles chamam lá de parecer, né? Um laudo técnico aí de reforma, tá? Quando que isso precisa ser feito? Basicamente, em toda reforma que for mudar a caracterização original daquele projeto, daquela edificação. Exemplo, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento e eu vou trocar o piso. Troca de piso é um dos serviços que a norma traz, tá? Que é preciso um engenheiro ou um arquiteto elaborar um laudo de reforma e apresentar para o síndico. Então, você consegue usar isso, você consegue pegar esse serviço, que é um serviço que você faz em 2, 3 horas no máximo, e consegue aumentar a sua experiência, consegue estar experimentando serviços, fazendo vistoria, que é bom, sei lá, você vai lá, dá uma olhada no apartamento, analisa os projetos, vê lá, né, convenção de condomínio e tudo mais. Você vai começar a ter a noção desse mundo dos laudos, desse mundo de análise, desse mundo de processos, tá? E aí esse laudo é um laudo bem simples, é um laudo que você consegue cobrar no mínimo R$800 para você fazer em 3, 4 horas aí de serviço. Elaborou, entregou para o cliente, emitiu o RT, pronto. É um serviço muito simples, muito rápido. Com isso, né, aí eles podem fazer a reforma tranquilamente. Um outro serviço que também é muito simples, mas ele costuma demorar um pouco mais, que é o laudo de vistoria cautelar de vizinhança. O que é isso, né? Esse laudo, talvez você ainda não conheça, talvez ainda não, né, nunca tenha ouvido falar, mas eu não sei se vocês já... Vamos pensar o seguinte, olha só. Vai ter uma construção aí perto da sua casa, por exemplo, do seu prédio, enfim. Vai ter uma construção, eles estão lá, colocou tapume, vai começar a ter movimento na obra e tudo mais. O que esse construtor precisa fazer? Ele precisa vistoriar os imóveis vizinhos. Ele precisa contratar um engenheiro civil ou um arquiteto para fazer a vistoria dos imóveis, né, circunvizinhos daquela obra que vai acontecer. Camila, por quê? Bem simples, né? Vamos supor que é um prédio de, sei lá, 8 pavimentos. E a fundação lá vai ser uma fundação profunda, eles vão ter que ter movimentação de terra e tudo mais, beleza. E aí, futuramente, pode ser que um dos vizinhos de uma casa ou de um apartamento, que seja, ele entra, vai lá no construtor e fala: olha só, sabe essa obra que você fez aqui há, sei lá, 2 anos atrás? Pois é, olha como é que minha casa ficou depois dessa obra. Minha casa encheu de trinca, minha casa encheu de fissura, de rachadura, infiltração, isso, aquilo. E aí, olha só a bagunça que dá. Se o construtor tem um laudo, se o construtor contrata um engenheiro para esse laudo, ele consegue provar. Olha só, não. Olha a data aqui. Foi antes da obra. Antes da obra, sua casa já estava com essas fissuras, com essas trincas, né? Infiltração, enfim. E aí, esse caso nem precisa ir para a justiça. É um caso que eles resolvem entre eles rapidamente. Agora, imagina se o construtor não tem esse laudo. O que vai acontecer? De cara vai vir um grande prejuízo para ele. Ou ele vai ter que assumir, né? Ele vai ter que assumir essa reforma lá na casa do cara, ou ele vai ter que mexer com o judiciário, vai ter que contratar advogado, entrar na justiça, para comprovar, para provar através de perícia judicial que aquilo ali aconteceu depois ou antes, enfim. Então esses 2 laudos são 2 laudos simples. Sabe o que você precisa fazer em um laudo de vistoria cautelar? Vistoriar e documentar como está o imóvel naquele dia, naquela data, e elaborar um laudo para isso
entregar, né? E óbvio, um RT. Ponto. Você não precisa diagnosticar nada, você não precisa entrar para saber de onde veio a patologia. Não. É só fotografia, é só relatório fotográfico e documentar aquilo naquele dia, que isso aí vai servir futuramente. Ponto. Então são 2 laudos, gente, que qualquer engenheiro formado já está apto para atuar. Camila, eu nunca elaborei um laudo na vida. Você consegue elaborar um laudo assim, bem simples, principalmente se você tiver um passo a passo que te ensina a fazer isso, né? Dentro da mentoria de perito eu ensino laudo de reforma e eu ensino laudo de vistoria cautelar de vizinhança, tá bom? Até mesmo para aumentar seu leque de serviços. Fora alguns bônus, né? A gente tem bônus, por exemplo, do Giovanni, que ele ensina laudo de estabilidade, que também é um laudo bem simples, que você consegue fazer de um dia para o outro, consegue vender aí pelo menos um salário mínimo, tá? Então, gente, esse terceiro ponto é para vocês terem a ideia do seguinte: comece a atuar com laudo extrajudicial também. Não fica limitado apenas à perícia judicial. O pessoal acha que porque você começou a trabalhar como perito, você tem que se limitar a isso. Não. Abre o seu leque. Quem não quer ganhar um salário mínimo em um dia aí fazendo um serviço de frente com o computador, coisa rápida? Abre o seu leque. Se você abre o seu leque, você consegue faturar mais. Nosso objetivo aqui é faturamento, tá? Faturamento. Adquiriu experiência aqui fora, começou a pegar, né, alguns laudos. Isso serve também para melhorar o seu currículo lá na perícia. Isso serve para o juiz olhar, olha, então ele também tem experiência nisso, naquilo, em vistoria, faz laudo disso, daquilo. Tudo isso serve para melhorar o seu currículo. Lembra que a gente falou sobre currículo estratégico ontem? Uma das formas de você conseguir mais nomeações é ter um currículo estratégico. Então, por que não usar a sua profissão para conseguir fazer esses serviços extrajudiciais também? O que acaba melhorando aqui sua profissão como perito judicial, tá? Quarto ponto, parcerias. Faça parcerias. Se você não tem experiência hoje, você recebeu uma nomeação de justiça comum para você analisar aquilo ali, enviar sua proposta de honorários, mas é um serviço que você nunca fez. É um serviço que você não sabe ainda fazer a prática do serviço. O que você pode fazer para não perder a nomeação, para não perder, né, aquele serviço? Trabalha em parceria. E já respondendo a pergunta, na justiça você pode trabalhar em parceria. O seu laudo é seu, tá? O laudo pericial é seu, perito. Agora, você pode ter terceiros que você contrata para poder trazer informações para o seu laudo. Exemplo, vamos supor que é uma solicitação de prova pericial, né? Voltado aí para manifestações patológicas e tudo mais. E você ainda não tem experiência nessa área. O que você pode fazer? Faz parceria com algum colega que tenha experiência nessa área. Fala, cara, olha só, eu tô com um laudo aqui para fazer, eu vou precisar analisar isso. Quanto que você cobra para trabalhar comigo nisso? Quanto que você cobra para me ajudar nisso? Ele vai te dar o preço X. O que você vai fazer na sua proposta de honorários? Vai embutir esses valores que ele cobrou de você na sua proposta e vai cobrar mais, porque tem o seu serviço de perícia, né? Tem o seu serviço lá do laudo, tem o seu serviço de vistoria, tem todo o seu serviço embutido. Então, você não precisa perder a nomeação. Bem como o cliente, se vem um cliente ligando hoje, você não sabe fazer, o que você faz? Você vai ignorar ele? Você vai falar, não, eu não faço. Trabalho em parceria, porque trabalhar em parceria é bom para os dois. É bom para você que vai adquirindo experiência, é bom para você e para ele, que os dois estão ganhando, né, financeiramente. E é bom para ele também, que se ele fecha uma parceria boa com você disso, cara, se vier 5, 10 nomeações dessa área, você pode trabalhar junto com ele. Daqui a pouco você já está fazendo sozinho. Você não precisa mais ter alguém te auxiliando. Não precisa mais contratar alguém que está fazendo só, tá? Então, trabalhar em parceria é hoje uma das melhores formas. E eu não falo isso só para perícia judicial, eu falo isso para tudo. Por exemplo, laudo de reforma. Camila, recebi um cliente aqui que ele vai fazer uma reforma,
mas é uma reforma que ele vai precisar, né, quebrar parede, tudo mais, análise de projetos, estruturas, isso, aquilo, e eu não sei fazer isso. O que você recomenda que eu faça? Contrata um engenheiro que saiba de estruturas para analisar o projeto com você. Porque aí você sabe elaborar o laudo, você sabe o conhecimento do laudo, ele sabe o conhecimento das estruturas. Vocês dois se unem, você traz a informação de estruturas para o seu laudo. E é assim que você consegue trabalhar sem experiência, com parceria. Além disso, eu normalmente recomendo duas coisas, né? Quando alguém vira para mim e fala, Camila, olha só, eu comecei a ingressar na perícia, eu comecei a receber muitas nomeações de um determinado assunto. Inicialmente, você tem a opção de contratar um parceiro, de ter um parceiro, né? Fazer uma parceria, de contratar alguém para te auxiliar aí no conhecimento mais técnico. Ou você tem a opção de você aprender aquilo. Quando eu faço um ou quando eu faço outro. A minha visão, tá? Aconteceu comigo, é o que eu vi de visão. Quando eu ingressei na perícia judicial, eu não sabia nada. De cara, eu recebi 6 nomeações de avaliações de imóveis. 6, de uma vez só, de avaliações de imóveis, a 6. O que eu poderia ter feito? Poderia ter contratado alguém que faça, né, avaliações de imóveis para trabalhar junto comigo. Mas, o que eu poderia ter feito? E foi o que eu fiz. Além disso, aprender a avaliar. Então eu vi, recebi 6 serviços de um determinado assunto, no caso avaliação. Não faz sentido eu contratar alguém agora. Deixa eu ir aprender. Fui buscar onde tinha cursos de avaliações na época. Na época nem tinha a facilidade que vocês têm hoje. Hoje é tudo online. Você aprende um negócio no final de semana. Na época eu tive que esperar abrir turma para poder entrar. Eu fiz até no IBAP na época. Então eu esperei abrir turma, tive que comprar. Era bem caro na época, né? Imagina, 5 anos atrás pagar R$2.000 no curso. E hoje vocês reclamam de pagar 1.000, né? 2.000. E o negócio você tem acesso a 1 ano. Eu paguei 2.000 para ter acesso a 2 dias, tá? Então hoje, no online, você compra e você aprende qualquer coisa em 2, 3 dias, em uma semana. Então, recomendação. Recebeu muita nomeação, começou a ter muita demanda de um determinado serviço que você não saiba fazer? Aprenda. Por que aprenda? Camila, nossa, mas não vai dar tempo de eu aprender e fazer o laudo? Dá tempo, tá? Sabe por que dá tempo? Porque lá na justiça você tem prazos. Esses prazos, eles não é de um dia para o outro. Você não é nomeado hoje para entregar um laudo amanhã. Não. Você não é nomeado, depois você analisa, você vê se aceita, se recusa, tem um prazo para responder isso. Aceitou? Beleza, o próximo passo é agendar uma vistoria. Você agenda uma vistoria com um prazo mínimo para dar tempo de comunicar todo mundo. Fez a vistoria, buscou as informações, é hora de elaborar um laudo. Você tem um prazo mínimo para você elaborar um laudo. Então, nessa brincadeira aí, gente, você consegue ter uns 2 meses tranquilamente entre aceitar a nomeação e entregar o laudo. Em 60 dias você não consegue aprender um determinado assunto. Se você senta online, pega lá no horário que você tem livre, põe um fone de ouvido, vai aprendendo, pega o seu serviço, caso prático, real, e vai implementando nesse serviço aquilo que você está aprendendo. No caso de avaliação de imóveis, por exemplo, você foi nomeado em avaliação de imóveis, mas você ainda não sabe avaliar imóveis. O que você pode fazer? Comece a aprender a avaliar imóvel e vai pegando os ensinamentos e vai aplicando no seu laudo pericial. Vai avaliando aquele cliente lá que você está com ele rodando. É sobre isso, né? É sobre prioridades. É sobre você saber onde, quando investir, quando é o momento certo. E eu respondi aqui para vocês. Quando é o momento certo de eu aprender? Quando você começar a entender que aquilo ali não é um caso isolado. Aquilo ali começou a vir um V2, um 3. Vale a pena você aprender. Vale a pena você investir 1.000 em um treinamento. Aprender aquilo ali para depois você pegar 30, 50, 100 perícias de avaliação. Não é? Vale a pena, só fazer conta. Somos engenheiros e engenheiros fazem conta, tá? E se você começa a aprender, se você investe nisso,
nessa parte mais técnica que começou a ter demanda para você, isso é o mais inteligente a se fazer. Porque normalmente as pessoas fazem o contrário. O que as pessoas costumam fazer? Antes de ir para a prática, elas querem fazer uma pós-graduação de 2 anos, que ela vai investir 15 mil reais. Ela quer comprar um programa de 2 mil reais, porque ela acha que vai ter... Gente, é o contrário. Primeiro, lembra que eu falo sempre de colocar o pezinho na água para ver como é que a água tá, para depois você pular de cabeça? É sobre isso. E na perícia judicial, na área de laudos, é a mesma coisa. Tá entrando na perícia judicial agora? Show! Precisa fazer isso. Beleza. Começou a ter nomeação, analisa aquilo ali. Olha, recebi 5 nomeações, 3 é de avaliações de imóveis. O que eu posso fazer? Vai aprender a avaliar imóvel, né? E aí você começa a melhorar o seu currículo, você começa a abrir o seu leque de atuação e você começa a se especializar nisso. E daqui uns 2, 3, 5 anos que seja, não tem pra ninguém. Você que entrou hoje em 2022, gente, pensa aí. 2027, 5 anos você de hoje até 2027 fazendo um negócio, seguindo a risca, começando a fazer suas nomeações, sendo aceito, isso, aquilo, fazendo laudo, seu nome cresce, sua autoridade cresce, seu faturamento aumenta. Se alguém precisar nomear alguém da sua região, vai lembrar de quem? De alguém que está começando em 2027 ou de você que começou há 5 anos atrás? É por isso que eu falo com vocês. Hoje, ainda tem menos de 3 mil engenheiros civis peritos. Ainda. Vocês acham que vai continuar assim daqui a 5 anos? Cada vez mais o pessoal vai buscar novas formas de atuar na engenharia. Essa é uma delas. Então hoje vocês estão vendo o oceano azul, podendo nadar sozinho aí de braçada. Daqui a 5 anos eu duvido que ainda vai ser assim. Duvido, tá? Então quanto antes você conseguir começar, melhor para você. Além de estudar, né, a gente parte aqui para o nosso 6º passo. Cara, faça networking com profissionais que trabalham na área. Simples. Por que networking é importante? Você faz contato com a pessoa. Você consegue trocar experiência com ela. Você fala, cara, olha só, eu recebi uma nomeação aqui de, sei lá, aprovação. Eu nunca fiz nenhum laudo de aprovação. Alguém aqui já fez laudo de aprovação? E aí, rapidamente vai vir um ou outro que já vai ter feito. Ah, eu já fiz. Tá precisando de ajuda? Ah, tá precisando de ajuda. Me dá uma dica nisso, aquilo. E aí, em questão de minutos, você já teve alguém que teve experiência no negócio e conseguiu pegar aquilo ali pro seu serviço e aplicar. E conseguiu entregar um trabalho bem feito. Além disso, trocar figurinha. Pode ser que você tenha feito algo de uma área que a galera ainda não fez. Quando alguém vem pedindo ajuda, você pode ser a pessoa que ajuda. Então o network ele é muito via de mão dupla, né? Então quando você está em um lugar ambientado, né? A gente chama isso de ambiência. Se você está tendo uma ambiência de pessoas que estão buscando aquele mesmo objetivo, só vai, né? Vai chegar a sua hora. Agora, se você quer trabalhar com perito judicial, sozinho, autônomo, quer empreender, quer trabalhar por conta, mas você só anda com pessoas que estão buscando, por exemplo, um emprego. Daqui a pouco tá você caçando um emprego também. Então você precisa estar em ambiente de pessoas que querem alcançar o mesmo objetivo que você. Camila, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Se você hoje anda com pessoas que ganham 2, você não vai conseguir ganhar 10 mil. Então é preciso ter uma ambiência para que você consiga incorporar aquilo, para que você consiga, né, tá buscando aquilo, tá engajado naquilo. Qual a melhor forma de fazer isso? Hoje a gente tem grupos de WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, né? O Brasil aqui é um dos países que mais usa o WhatsApp, se não o maior país que usa o WhatsApp todo santo dia. Então, grupo de WhatsApp com pessoas interessadas naquilo que você está buscando. Melhor forma disso, quando você vai comprar um curso de mentoria, você vai comprar qualquer, né, treinamento, qualquer coisa, a maioria deles tem grupo de WhatsApp. Na mentoria a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente tem o que mais? Grupo de Facebook.
Se você pesquisar hoje, grupos de Facebook de diversas áreas você vai encontrar, grupo de engenharia você vai encontrar, engenharia civil, grupo de perícia você vai encontrar vários grupos. Então o Facebook também é uma forma de você estar demonstrando valor nisso, né? Até para buscar parcerias, fazer network, contatos de pessoas próximas a você, de pessoas às vezes que, né, você está precisando de uma ajuda em um determinado assunto, manda lá, a pessoa consegue te ajudar. Tá? O que mais que talvez vocês ignoram? Instagram. Isso daqui é uma baita rede de network. Se você está querendo aprender mais sobre patologia das construções, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Instagram, pesquisar patologia das construções e vai começar a ver quem é que fala daquilo, né? Instagram tem essas funcionalidades. E aí você vai começar a seguir essas pessoas que falam disso. Seguiu, beleza, começou a interagir. Caixinha de pergunta, direct. Entrou na live, começou a perguntar alguma coisa na live, começou a ser interessante, ser visto. E isso faz com que você seja notado, isso faz com que as pessoas queiram te ajudar, tá? Isso faz com que você aumente o seu leque aí de network, tá bom? Então, quando a gente fala de network, não é só o presencial. E claro, né, serve o presencial também. Então, além do presencial, além do, né, às vezes de um congresso, de um evento, você pode estar fazendo isso online também, tá? Outra coisa, 7º ponto, imprescindível para quem ainda não tem experiência e quer entrar na área da perícia judicial, tenha mentores. Por que ter mentores? Só para falar que tem? Não. Tenha mentores que vão te ajudar, tenha mentores que vão te guiar, tenha mentores que vão te auxiliar. O que é ser um mentor? É você conseguir ter um contato, mandar uma mensagem e falar, olha, estou passando por isso, 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 eu estou com esse problema. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Em questão de minutos, você tem uma orientação. Em questão de minutos, você tem um guia, né? Uma forma aí para que você não fique com aquilo ali te travando, tá? Então é sobre isso. Não, por isso que eu falo, né? Por exemplo, no meu caso, a mentoria em direito perito, ela não é só mais um cursinho que você compra em online e fase boas. Não. Por que não? Porque eu sei o nome de todo mundo que é da mentoria. Eu converso com eles toda quinta-feira, 20 horas. Fora os encontros ao vivo. Eu tenho o nome de todo mundo salvo no meu WhatsApp. O pessoal mandou mensagem no WhatsApp, eu já respondo. O pessoal vai lá no Facebook, eu já respondo. Então é sobre isso. É sobre você ter, né, uma rede aí, um relacionamento com alguém que vai te guiar. Porque imagina, você tá com um problemão aqui hoje. Um problemão. Pensa num problemão aí. E se você não conhece ninguém que pode te ajudar a solucionar esse problema, ele vai ficar cada vez maior. Você não vai conseguir solucionar ele agora. Às vezes era uma frase, era uma sacada que você precisava ouvir, que você foi deixando, passou despercebido. Você, né, olhando aí dentro da caixa, você não conseguiu ver isso. Sendo que alguém de fora olharia e falaria, cara, calma. Você ainda não tá aqui, calma, é aqui ainda. Dá os primeiros passos primeiro, faça isso, faça aquilo. É sobre isso. Então, às vezes, a gente gosta de ser muito imediatista. Então, às vezes, a gente deixa passando por cima de muita coisa. Todo mundo tem que ter mentor, gente. Eu tenho mentor. Todo mundo tem que ter um mentor. Para alguém que quando você tá fora da casinha, alguém fala, calma, não é por aí não. É por aqui, vai por aqui que vai dar certo. Então, ter mentor não é só para ter um nomezinho. Ah, mentor, sou mentorado. Não. É para você ter alguém a quem recorrer. Se você está com um problema hoje, você vai saber a quem recorrer. E se você não tem isso e ainda não tem experiência, vai ser difícil para você. Então é importante você investir sim em ter um mentor, tá? Além disso, você, quando, né, investe em você, tem mentor, tem um passo a passo, um método, você está economizando tempo. E tempo é dinheiro. Se você quer entrar na perícia e vai tentar sozinho, você pode até ir para o Google. Lá no Google você vai achar 1 milhão de informações. Como que reúne essas informações? Difícil, né? Muito difícil você reunir informação hoje soltas na internet. Porque, de cara, é algo novo, é algo que você ainda não sabe reunir, é algo que vai te atrasar. Beleza? Outra coisa,
Suporte, né? O que quer dizer suporte? Quer dizer que quando você está com uma dúvida em um determinado assunto, você tem onde recorrer àquela resposta. Quantas vezes não acontece um treino no nosso dia a dia e a gente tem que ir para o raio do Google procurar essa informação? Às vezes a gente acha um vídeo no YouTube e às vezes não, né? Então quando a gente não acha, a gente demora muito mais, tá? Beleza! Visto isso, vocês já devem ter entendido que tem um mentor importante para acelerar o seu processo. A gente parte agora para o óbvio que talvez vocês estão ignorando. Primeiro ponto óbvio aí que eu chamei de 8º passo aqui. Ninguém começou com experiência, né? Ninguém começou nada com experiência. Ninguém começou nada hoje sendo o maior, sendo o melhor, sabendo fazer tudo. Todo mundo começou como um aprendiz. Todo mundo que hoje, né, para você é grande, para inspiração, tem sucesso, todo mundo começou de um ponto zero. Todo mundo. Pensa em qualquer pessoa aí, todo mundo começou do zero. Começou sem experiência, começou sem dinheiro, sem investimento, começou do zero. Mas todo mundo começou. Então, se você quer ingressar na perícia judicial e quer sim conseguir 8 mil por laudo esse ano, você tem que começar, né? Você tem que começar, tá bom? E visto isso, dar o primeiro passo é importante. Um dos primeiros passos que podem dar, tá aqui já um enorme passo. Muita gente nem entra aqui. Segundo passo, né? Se inscrever na imersão em engenharia lucrativa. Eu vi aí até o Paulo, né, falando aí sobre se familiarizar com laudos e tudo mais. Não adianta eu passar um laudo para vocês hoje se vocês nem sabem como chegar até lá. Vocês estão entendendo? Para você conseguir fazer um laudo, você tem que ter sido nomeado. Além de nomear, você tem que ter analisado o processo, tem que ter feito tudo isso. Hoje as pessoas nem sabem como é perícia judicial, nem o que é. Então tem um passo antes, né? Tem todo um processo antes. É aquela coisa de já querer o final antes de passar pelo processo. Não tem como fazer isso. Você só vai se atrasar cada vez mais. Então qual é a recomendação? Corre no link do meu perfil, se inscreva na imersão em engenharia lucrativa. Dos dias 30/5 até os dias 5 de junho, às 20 horas, ao vivo, gratuito. Você vai entender o caminho para você conseguir faturar 8 mil por laudo atuando na engenharia. Você vai entender como funciona essa questão de cadastro, honorários, quanto que ganha, como é isso. Você vai entender sobre isso, vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então você vai entender como funciona esse processo, tá? Outro ponto importante, saiba pedir ajuda. Se você recebeu um serviço, uma nomeação que seja, e você não sabe fazer aquilo, não tem como alguém saber que você não sabe se você não fala. Não é? É igual um trabalho de faculdade. Se você fez um trabalho de faculdade, tá lá, passou um trabalho para você, e você não sabe fazer o trabalho da faculdade. O que você tem que fazer para entregar aquele trabalho e conseguir ganhar, né, os pontos lá que vale? Falar, gente, eu tô com dificuldade no trabalho na questão X. Alguém pode me ajudar? No mundo profissional, gente, é a mesma coisa. Se você tá com dúvidas, se você tá com uma dificuldade em um determinado assunto, fala, que alguém vai vir te ajudar. Se você está em um grupo exclusivo de pessoas, né, que estão nesse caminho, você vai ter sua resposta em 1, 2 minutos. Agora, se você ainda está caminhando sozinho, vai ser difícil ter essa resposta. Porque, de cara, quantas pessoas vocês conhecem hoje que trabalham com perícia judicial? Aí na sua região, na sua cidade? Pensa aí. Pois é. Outra coisa, sobre segurança, né? Ai, Camila, eu não me sinto seguro ainda para atuar como perito. O que eu faço? Tudo isso que a gente viu aqui hoje é o primeiro passo para você se sentir seguro. Por quê? A segurança ela não vem antes da prática. Você só vai começar a sentir seguro praticando, executando, colocando a mão, né? A mão lá na massa. Beleza? Então, tira isso da cabeça de vocês de segurança. O que vocês precisam para manter uma segurança, ok?
é ter esses outros 8 itens aí. Ter um suporte, ter um mentor, saber onde buscar informações, saber onde buscar ajuda. Isso vai te dar segurança. Vai te dar segurança de você receber uma nomeação e não estar entendendo aquilo, de alguém te auxiliar. Isso é segurança. E segurança, fiz meu primeiro laudo. Não estou segura em entregar o meu primeiro laudo. Alguém vai analisar para você. É sobre isso. Mas para isso acontecer, você tem que estar onde? No lugar certo, com as pessoas certas. Não adianta você querer ter segurança se você estiver caminhando aí sozinho. Vai ser difícil ter segurança só, né? Sem saber onde buscar ajuda. Não faz sentido nenhum isso. Nenhum, tá? Então, quem ainda não se inscreveu na imersão Engenharia Lucrativa, o link já tá na bio, tá? Tá nos meus stories também. E se você tiver com dificuldade para conseguir encontrar o link, para conseguir se inscrever, pode me chamar no direct, beleza? Entre os dias 30 de maio até o dia 5 de junho, às 20 horas, ao vivo, tá? Tem que fazer sua inscrição, tem que entrar no grupo de WhatsApp e ganhar o presente, para quem quiser aí o passo a passo de como se inscrever, tá? No Tribunal do seu Estado, show? Gente, amanhã, 12h, a gente tem mais um encontro. E amanhã tem um dos temas, cara, que é assim, um dos melhores temas que tem. E uma das coisas que vocês mais pedem ajuda, que é: Camila, como que eu consigo conciliar a perícia judicial com o meu trabalho atual? Às vezes você trabalha o dia inteiro, como é que você consegue conciliar? Dá para conciliar? Não dá? Como é que funciona isso? Às vezes você trabalha em outra área, às vezes você trabalha em sua casa mesmo, empreende, mas com outros serviços. Como fazer isso então? Então amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? 12h12, vejo vocês lá. E qualquer dúvida, só mandar. Eu acho que não teve dúvida aqui, né? Que eu vi, eu acho que não. Então tá. Então amanhã a gente se encontra, 12h12. Um abraço, até amanhã.